Paz, shalom a todos. Já é a noite, mas fazer dentro de casa. Eu não sei o que é essa sombra. Será que a sombra acho que é a sombra do próprio celular. Enfim. Fazer a leitura de Lucas, que faz tempo que eu não faço. E eu aprendo junto com vocês. Por mais que eu já conheça os evangelhos, mas toda vez que eu leio, eu aprendo também. Graças a Deus. Aleluia. O Evangelho de Cristo é alimento. Nós vamos sentir falta desse alimento. Para honra e glória do nome de Jesus. Mas se inscrevam lá no meu canal do YouTube. Comunidade Unida de Cristo, Helena. Tem Tem algumas observações que eu faço daquilo que eu percebo na palavra de Deus, ou percebo no que está acontecendo na face da terra, e também a leitura de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Esse livro era um ligado no outro, só que eles dividiram ali, né? Eu acho que o Evangelho de Lucas deveria estar encostado no Atos dos Apóstolos, na Bíblia. A Bíblia foi montada desse jeito pelos estudiosos que uniram e achou, vamos montar desse jeito, né? Começar com Mateus, Marcos, assim, Lucas, então essa montagem foi feita pelas pessoas. Depois do ano 300 foi montada a Nova Aliança. E então a posição dos livros, a escolha dos livros, crê-se que realmente Deus atuou-se na escolha dos 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos já é o livro da primeira igreja cristã, né? Ali já começa ali o evangelho sendo pregado pelos apóstolos. A gente já vai notar algumas diferenças, embora os apóstolos pregava Cristo, mas ali já tem a organização da igreja. Amém? Vindo o apóstolo Paulo como principal pregador dos gentios. Pedro principal pregador dos judeus. Pregou para os gentios também, mas pouco. Agora, apóstolo Paulo, principal pregador dos gentios. Deus revelou coisa para Paulo, especificamente para Paulo. Tem coisa que foi revelada especificamente para Paulo. Não é que foi tudo que foi revelado para João, foi para Paulo, para Pedro, para Tiago, para os outros apóstolos, Mateus. Não. Ali os apóstolos pregando, o eterno Deus ia revelando a cada um conforme o lugar para onde eles iam, os tipos de pessoas que eles pregavam. É só a gente observar. A gente tem que ler a Bíblia com atenção, em primeiro lugar, ler com atenção, pedir ajuda para Deus. É claro, sem a ajuda do Senhor, a gente não vai entender a Bíblia. E deixar Deus usar a nossa inteligência que Ele deu para a gente entender a Bíblia. Eu não fico mais presa em nenhuma doutrina, a não ser essa que está escrita na Bíblia, como Evangelhos, Atos Apóstolos, escrito apostólico, ok? Deus seja louvado, aleluia, amém? As igrejas que pregam só essa doutrina, amém, glória a Deus. Mas sabemos que as igrejas também têm suas tradições.
ok? Toda igreja, com o tempo, ela vai criando tradição. Tem aqueles pastores que têm revelações, e aí vai longe, gente. Mas vamos parar por aqui que eu já falei muito, né? Vamos lá. Que o Eterno Deus esteja com todos nós, nos ajudando a entender a palavra da forma correta e que a palavra dele possa estar. Nos dias de hoje nós necessitamos muito da palavra de Deus, muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque a maioria das igrejas que a gente vê já não tem mais aquela organização que o apóstolo Paulo pediu para que houvesse, ok? Então vamos lá. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele. Gente, eu nem falei o capítulo. Lucas capítulo 5, a primeira parte, ok? Lucas capítulo 5, a primeira parte. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Que bênção! O povo tinha interesse. Aqui fala que é para ouvir a palavra de Deus. É claro que nosso amado Jesus era bondoso, é bondoso, fazia os milagres, mesmo porque uma vez ele falou, a gente não pode dispensar essa multidão para casa sem comida, não tem nem lugar para vender na estrada, que está no mato, muita gente ali também nem dinheiro para comprar, com certeza não deveria ter. Então o Senhor Jesus pensava em tudo isso. Amém? Então vamos lá. A multidão estava comprimindo, estava apertando ali em redor do Senhor Jesus. Porque eles queriam ouvir a palavra, naquela época não tinha microfone. Interessante isso, esse interesse deles, querer ouvir a palavra que Cristo estava trazendo. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E ali não era lendo Bíblia. Era aquilo que o eterno Deus falava por boca do seu filho Jesus de Nazaré. E as pessoas tinham interesse de ouvir. Hoje ficam brigando na internet se está escrito, se não está escrito. Gente, o Pai falava através do Filho, depois o Santo Espírito falava através dos apóstolos. Vamos lá? Graças a Deus, hoje temos a Bíblia. Mas se um dia tomar a Bíblia todo mundo, vocês vão deixar de ser crente? Porque não tem uma Bíblia na mão? Já pensou nisso? Tem compaixão, Senhor, vem conosco. Vamos lá. Livrai-nos. Possamos ter a tua palavra até o último dia. Escrita e também falada por ti a nós, Senhor. Amém? Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Era um mar abençoado ali, cheio de peixe, todo mundo ia lá pescar. A carne da época, a principal carne da época era peixe. Ok? Subiu a uma das barcas que era de Simão Pedro, ok? Pedro, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentando ensinava da barca o povo. Ah, mas por que da barca, não é do barco? Sim, na nossa língua portuguesa nós falamos do barco, ok? Mas essa Bíblia aqui de tradição mais antiga está falando da barca, porque na Europa é a barca. É a barca, aqui nós não falamos barco, aqui fala barca, ok? Aqui é onde, irmã? Aqui na Itália, por exemplo, fala barca. E aqui ensinava da barca ou do barco.
Tem coisa que na nossa língua portuguesa é masculino, na língua italiana é feminino, tem coisa que na língua italiana é masculino, na língua portuguesa é feminino. Então, não fica preso nas palavras. Tem gente que arruma confusão para tudo, só para querer atrapalhar a palavra de Deus de ser pregada. Vamos lá. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo, vai mais adiante, ok? Vai mais adiante e lança as redes. Quando acabou de falar, o Senhor Jesus pegou o barco de Pedro emprestado, porque o povo não estava deixando ele falar direito em terra seca. Ele pegou o barco emprestado, ficou lá dentro do barco falando, que quando acabou de falar, mandou fastiar o lago e lançar as vossas redes para pescar. Vai mais ali para frente, vai mais para lá, fastiar ao largo. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Por causa de tua palavra lançarei a rede. Então, essa foi uma das pescarias de Pedro. Tem também aquela pescaria lá após a ressurreição de Cristo, mas ali já é outra, ok? E aí, aqui o Senhor Jesus, após o Senhor Jesus usou ali o barco de Pedro. Pedro, que era meio cismado com as coisas, mas deixou. Quando terminou, o Senhor Jesus falou: olha, lança de lá. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, ou os barcos, de modo que quase ia ao fundo. O barco estava tão cheio que ele estava quase afundando. Que maravilha! Pedro emprestou o barco para o Senhor Jesus sentar. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele recompensa. Obrigado, Jesus. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor. Sai de perto de mim. É isso que ele disse. Porque sou um homem pecador. Quando a luz de Cristo é tão forte perto de nós, a gente começa a ver os nossos pecados. E às vezes a gente fica em desespero. Quanto mais luz se aproxima, mais. Às vezes a pessoa fica com raiva do pastor, com raiva dos irmãos. Mas se o pastor ou algum irmão estiver cheio do Espírito Santo, você vai chegar perto dele, você vai começar a ver os seus pecados. Não é por causa deles, é por causa da luz do Senhor que está neles. E aí você fica com raiva do pastor, não quer chegar perto. Do pastor, do padre, de quem for o servo de Deus. Quando a gente está no pecado, normalmente a gente quer fugir daqueles que estão fiéis a Deus. Então vamos lá. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros.
Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Ok? Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Ok? Então ali foi quando o Senhor Jesus começou a chamar os discípulos. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, o Pedro, ok? Não temas, doravante será pescador de homens. Pedro, ele era cismado, como a gente diz, né? No Brasil, ele era cismado com as coisas. Ele era desconfiado. E ele, né, ter pensado, Messias? Você é Messias? Que Messias é esse? Sei, porque os judeus já esperavam o Messias, mas eles esperavam de outro jeito, né? Aí o Senhor Jesus fez aquele milagre tão grande ali e falou para Pedro: da agora em diante tu vai ser pescador de homem. Pescador de homens. Homens, mulheres, crianças, ok? Quando fala homem, já está falando de todos. E atracando as barcas, ou os barcos, a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ele saiu ali com aquele monte de peixe. Deus foi maravilhoso, já deixou bastante peixe, dava ali para os empregados vender, os familiares vender peixe. Sobreviveu, acho que um bom tempo ali com aqueles peixes. Secava o peixe, né? Devia secar, porque tinha algum método deles guardar também, né? Foi muito peixe que pegou naquele dia. E aí Pedro deixou os barcos lá na areia e seguiu o Senhor Jesus. Junto já com João, já estava seguindo o Senhor Jesus, já estava seguindo o Tiago e o João. Agora foi Pedro também. E tinha o irmão de Pedro chamado André, que também já seguia o Senhor Jesus. Que eles já vieram, que era discípulo de João Batista. Lembra? Bom, vamos continuar aqui. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Gente, lepra naquela época era uma coisa terrível, gente. Terrível, terrível. Não tinha cura, era contagiosa. E as pessoas tinham que ficar isoladas. Isoladas. Não podia estar em convívio com outro ser humano, ficar lá debaixo das cavernas. Alguns se arriscavam e saíam para fora, às vezes pela fome, pela a depressão de estar numa vida daquela terrível, angústia, ansiedade, tanta coisa que devia ter, gente. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. O homem arriscou, porque não podia um leproso andar assim pela cidade. Mas às vezes ele já estava tão angustiado que eles arriscavam. Se alguém matar, matou. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra. O homem lançou-se por terra. Ele suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Senhor, gente, Senhor, quando a gente lê Senhor na nossa Bíblia, é coisas simples, mas é Adonai. Adonai, toda vez que você vê escrito Senhor, se a pessoa falava aramaico ou hebraico, era Adonai, ok? Então vamos lá. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero,
ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus tem poder para curar qualquer coisa. Ordenou-lhe Jesus que eu não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Um dia estava ele ensinando ao seu derredor, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Amém? Aonde o Senhor Jesus ia, tinha curas, tinha libertação. Aonde os apóstolos, Paulo, Pedro, os outros, eles iam, tinha milagres, cura, libertação. Muitos e muitos cristãos tinha a graça de Deus para curar, e não era vendido, não era troco de dinheiro, não. E nem era para fama de homens. Era para a glória de Cristo. E o Senhor Jesus falou lá em Marcos 16, esses sinais me seguirão, vos seguirão. O que está faltando hoje são aqueles sinais que o Senhor falou que nos seguiriam. Sinal da cura, da libertação. Amém? Vem conosco, Jesus. Apareceram algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele, mas não achando por onde introduzir ou entrar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas arriaram com o leito ao meio da assembleia, da reunião de pessoas, ok? Diante de Jesus. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para fazer essa outra leitura na segunda parte. Apareceu algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico, aqui do 18. Então, gente, hoje em dia as denominações disputam para ver quem diz que leva mais pessoas a Cristo. Na realidade, só Deus sabe quem realmente está se convertendo. Hoje em dia tem disputa. Eu vi lá no Instagram um print, uma foto, sei lá, que falou com várias denominações. Quem aqui você acha que ganhou mais almas para Cristo? Gente, isso já parte para a glória humana. E o fato da pessoa ir na igreja ou levantar a mão, a gente nem sabe se realmente aquela pessoa está convertida. Para com isso. Fazer disputa para ver quem está ganhando mais alma para Cristo. Nem sabe se as pessoas estão se convertendo de verdade. Nem sabe qual a intenção que a pessoa tem na igreja. Tomara a Deus que seja por causa de Jesus mesmo. Tomara a Deus que seja uma alma ganha para Cristo mesmo.
Mas só o tempo vai dizer. E não é caso de ninguém se gloriar e nem fazer disputa na internet. Gente, tem cada coisa estranha que eu vejo por YouTube, Facebook, Instagram. Tem cada coisa estranha que eu vejo que vinda da parte do evangélico protestante. Cada coisa estranha é disputa. Não, gente. Vamos pedir a misericórdia do Senhor para que através de nós as pessoas sejam libertas, curadas e realmente salvas. Vamos unir uns aos outros sem placa, sem engrandecimento, sem aparecimento, sem exibimento. As pessoas dizem que tem o melhor evangelho, que prega o melhor evangelho, mas você não vê uma libertação, uma cura. Você não vê ninguém ressuscitando ninguém como Pedro e Paulo fazia. Mas vive uma disputa. Tá faltando muita coisa em nós ainda. Muito. Não tem motivo para nenhuma igreja se orgulhar. Nenhuma. Se achar melhor que outra. Nem pastor. Ai de quem se orgulhar e se achar melhor que outro. Não. Se não for a misericórdia de Deus em nós, nós vamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele. O fato da igreja estar cheia de gente não significa que estão todos salvos. Não se iluda. Não se iluda, porque a Bíblia diz que o maior serve. O maior no reino dos céus é aquele que serve. E o Senhor Jesus deu o exemplo de lavar os pés da humildade. Vem conosco, Jesus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajuda. Porque o nosso egoísmo muitas vezes quer se amostrar. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazer abaixar o nosso egoísmo. E eu vos deixo a vocês aqui até a próxima. Eu abençoe quem vai ver essa live até o final. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a bênção da paz, com a bênção da saúde, com a bênção da prosperidade. Ame o Evangelho de Cristo. Ame, se agarra a Ele, se agarre com força. Não largue, não. Não larga, não. Não vai nessa ilusão do mundo. O mundo só satisfaz a carne. A carne, ela vai pro pó. Nós precisamos estar com o nosso espírito alimentado pela palavra do Senhor. E vos deixo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Pai, shalom, shalom.